Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja louvado por mais um dia e por mais uma oportunidade que nós temos de estar na sua presença. Sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer, um privilégio enorme ter você aqui conosco para adorarmos e bendizer o nome do Senhor em mais uma manhã, em uma EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical, mais uma manhã de crescimento, na graça e no conhecimento. Fechamos um trimestre domingo passado e hoje nós iniciaremos um novo trimestre. Está aí na sua telinha para que você possa ver a nova revista, o novo tema que será abordado, é o novo trimestre da CPAD. Fazemos menção da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e com isso teremos mais um trimestre muito rico, assim como foi esse trimestre passado, ao qual tratamos sobre o Evangelho de João e ali tendo uma ótica a respeito de Jesus. Esse trimestre agora nós falaremos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, a continuação da igreja. Então acredito que será um trimestre bastante rico para a nossa vida, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por estar em Sua presença. Obrigado por esse dia, obrigado por cada ouvinte, obrigado por cada servo teu que se encontra aqui conosco nessa manhã. Nos dê uma aula abençoada, toma o primeiro lugar, fala conosco e nos inspira. E sempre te daremos glórias, honra e louvores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre como de costume peço, se for possível, ative o sininho para que todas as vezes que a nossa live suba você possa estar ciente das notificações, eventos. Estamos aí no meio da conferência da juventude, da identidade, tema identidade. Você já é nosso convidado, então fique ciente disso. Então ative o sininho para que você possa saber. Deixe sempre seu comentário, seu like, compartilhe o link com o máximo de pessoas possível, amigos, grupo de família, seus grupos de trabalho, porque você ajuda a divulgar o canal da igreja e também você ajuda a propagar o evangelho anunciando por meio do veículo de comunicação que é a internet. Então nos ajude, você seja sempre muito bem-vindo. Lembro sempre que o nosso chat está liberado para que você possa interagir conosco e a nossa equipe teológica e pedagógica está sempre disposta a te responder, seja direto pelo chat, através da digitação, ou seja aqui mesmo direto com participação, tá bom? Então sempre estaremos tentando botar nos pontos e lembrando sempre que o propósito maior é sempre aprofundar o conhecimento, o nosso conhecimento para ter um nível mais íntimo, mais profundo e mais tenso no relacionamento com Deus. Tá ok? Então tá aí ó, na sua tela para você observar a nova lição, como eu disse, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Doutrina, comunhão e fé, um triplé eclesiológico. Triplé eclesiológico. É esse triplé que vai sustentar essa mentalidade sobre a igreja de Jerusalém. Falo isso já para você estar ciente, porque são termos a qual nós estaremos sempre usando aqui. Tá bom? Falaremos sobre, querendo ou não, de uma eclesiologia. Essa eclesiologia é o termo usado pela teologia para se falar sobre a doutrina ou o ensino a respeito do que constitui a igreja. Então, pensar em doutrina, comunhão e fé é esse tripé que vai sustentar a igreja. Esse tripé: comunhão, doutrina e fé, ou doutrina, comunhão e fé, como você queira. E aí coloquei para vocês verem também os temas que nós abordaremos. A lição de hoje vai falar sobre a igreja que nasceu em Pentecostes. Mas aí nós vamos seguir os nossos temas durante esse trimestre, sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, uma igreja fiel à palavra, à pregação do evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor, uma igreja não conivente com a mentira, tema interessante, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca, a exposição da igreja, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, o caráter missionário da igreja de Jerusalém e fecharemos sobre a Assembleia em Jerusalém. Então, basicamente, o que nós vamos ter aqui 15
os 15 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, dos 28 capítulos, os 15 primeiros. Lembrando que Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento. Então nós temos evangelhos, temos livro histórico, temos cartas, temos epístolas gerais, temos o Apocalipse, e assim tem suas divisões, sejam elas prisões, sejam elas liberdades, sejam elas de alta autoria, de punho, e assim sucessivamente. Então, Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento. Por que o livro histórico? Porque é a partir dele que nós temos a continuação na missão de Jesus. Ok? Então, já quero dizer para você, se um livro histórico e a continuação são palavras que parecem não se encaixar na mesma frase. Mas eu uso-as de propósito. Por quê? Se é um livro histórico, não só se remete a coisas no passado. É óbvio que o relato de Atos está propondo aquilo que aconteceu logo ali no primeiro século, ali, pós-morte de Jesus Cristo. Então, pós-pascal. Mas, ao mesmo tempo que eu digo que uma continuação, é porque a obra missionária, a obra, o ID, o anunciar o evangelho, o ID que o Senhor deixou, ele não se encerrou, ele continua. Então podemos já pensar que Atos dos Apóstolos é a continuação da missão da igreja. E ela perdura até o dia de hoje, tá bom? Estamos em 2025, então ela continua essa missão até a parousia, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? O nosso autor da lição é o pastor José Gonçalves. Ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, mestre graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão Apologética da CGADB, a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Por que eu estou falando isso? Que toda vez que nós começamos um trimestre, eu apresento o sumário, eu apresento o autor, para que nós possamos saber. Quando você vai ler um livro, você começa pela introdução, você começa, antes da introdução, você tem ali os apontamentos, o agradecimento do autor, o propósito da obra. Então é importante eu citar o pastor José Gonçalves, que é o autor dessa obra, e a qual nós iremos trilhar e caminhar junto. Beleza? Essas são as considerações iniciais e partimos para a nossa aula. Tá aí, ó, lição de número 1, 6 de junho de 2025. A igreja que nasceu no Pentecostes. Uau, tema muito bom, muito bom, muito bom. Peço a Deus que seja um trimestre cheio da presença do Espírito Santo. E o meu desejo é que você se encha a tal ponto que tanta graça, tanto conhecimento, tanto poder de Deus, ao ponto de você se levantar e anunciar o Evangelho com mais ousadia, com mais coragem, com mais determinação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Então vamos lá. Temos um texto áureo que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Texto clássico de Atos dos Apóstolos, né? Quando tem esse mover, mas já comentaremos sobre ele. Temos a verdade prática que aparece para você, que diz que a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Olha a verdade prática, hein? A igreja nasce em Pentecostes, capacitada. Olha aí as palavrinhas. Por quem, pastor? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para uma missão. Olha que tremendo. O nascimento da igreja pentecostal, ou da igreja em Pentecostes, melhor dizendo, ela foi capacitada pelo Espírito Santo com um propósito, a missão de anunciar o evangelho até os confins da terra. Glória a Deus por isso. Temos uma leitura bíblica em classe, tá bom? Que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 14, tá bom? É a nossa leitura para nos ajudar. Então vamos lá.
de dois em dois para ficar mais fácil para você acompanhar a leitura. Lembro sempre que se você tiver já a revista, você pode acompanhar o texto comigo. Se você não tiver a revista, mas tiver a Bíblia, você abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Se você estiver na sua correria e não conseguir a sua revista nem sua Bíblia, fique atento, ouça a explicação e volte sempre quando quiser ao canal de nossa igreja para fazer suas anotações, beleza? Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Olha, como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Olha o 10. Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos. Crentes árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Isso aí é sensacional, tá? E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que é isso que dizem? E outros zombando diziam: Estão cheios de mosto ou vinho, tá bom? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Quero também lembrar para você que a nossa aula de hoje ela tem objetivos. E eu sempre ponho os objetivos porque nos ajuda a pensar melhor sobre essa questão. Quero também ressaltar para você que a nossa aula de hoje ela é um panorama. Então eu vou dar um panorama geral para você entender e ter uma compreensão melhor sobre o que está acontecendo. E no decorrer do trimestre vamos aprofundando. Então é uma aula introdutória, tá bom? Temos lá o nosso primeiro objetivo: apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo objetivo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E o terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Beleza? Então vamos já apresentar, enfatizar e elencar todas as características do pentecostalismo bíblico. Tá bom? Então vamos na nossa introdução. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi esse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. Batizando-os. É muito importante isso. O derramamento do Espírito no Pentecoste marca o início da igreja, lembro, como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. Isso é muito importante, comunidade de profetas. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos. Fim dos tempos? O Pentecostes foi uma prova clara que Jesus havia ressuscitado. Uai, o que tem a ver Pentecoste com ressuscitação? Meu Deus. O propósito deste derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Olha que coisa fascinante. Então,
temos que já começar a pensar que Pentecoste está associada à morte e ressurreição de Jesus, à vida pascal dele. Temos também que pensar que em Pentecostes esse derramamento do Espírito está ligado ao anúncio do Evangelho, à testemunha, como já falamos também, que é uma capacitação para anunciar as boas novas, não só em Jerusalém, Samaria, como aos confins da terra. Foi o que Jesus disse. Então, pensar nessa forma bem de introdutória, esse panorama sobre a igreja de Jerusalém, temos que pensar no nascimento da igreja, pelo menos em 3 pontos muito importantes. O primeiro dele, a sua geografia, aonde que ela está sendo construída. Segundo, a sua história, a sua origem, como que surgiu. E terceiro ponto, a sua teologia, que é a sua crença. Então, após a morte de Jesus e ao terceiro dia ele ressuscitar, vocês lembram da história, Jesus ele aparece em vários episódios para muitas pessoas. Falamos isso, foi o tema da nossa última aula no trimestre passado. Ela apareceu para muitas pessoas. Então, dentro desse aparecimento, o Atos capítulo 1 começa narrando sobre que o Evangelho de Lucas, ele preparou tudo isso, pesquisou para responder a Teófilo. E esse tal Teófilo, que Lucas escreve, ele diz que tudo que ele pesquisou a respeito de Jesus tinha feito estava sendo registrado. O texto também diz para nós que Jesus apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Quando ele vai falar sobre as estações, e o pessoal pergunta sobre essas questões, Jesus diz, não pertence a vocês, mas ficar em Jerusalém e esperar para que do alto seja revestido de poder. E ele começa a ser aceso aos céus. 2 anjos descem o escoltando, e assim as pessoas ficam olhando para o alto, vendo Jesus subir. Correto? Essa é a história de Atos. E eles estão reunidos no mesmo lugar, nesse período de Pentecostes, ali nessa festa, para... buscando ali em jejum, oração, comunhão, relacionamento, buscando esse aprofundamento. Então, é nesse período em Jerusalém ali que acontece essa geografia da igreja. Ela nasce nesse período. Ela é a sua parte histórica, porque ela vem sendo contada a partir da vida pública de Jesus, desde o seu nascimento, principalmente, mas ela vai ganhando forma a partir da vida pública, aquilo que nós chamamos de ministério. Então, ela vai tendo uma história. O seu fundador é o próprio Cristo. Como diz o Evangelho de João, e falamos isso no trimestre passado, é o Verbo encarnado. Então, essa sua história sendo narrada tem um teor teológico. Qual é esse teor teológico? Qual é o querigma teológico da igreja primitiva? É exatamente que Cristo veio, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar. Então é essa a esperança da igreja do primeiro século, essa é a esperança que está sendo narrada, está sendo anunciada, está sendo pregada. Essa é a mensagem querigmática da igreja do primeiro século. Vale ressaltar também que a obra lucana apresenta uma teologia muito pneumatológica. O que é isso, pastor? Vem com esses nomes difíceis. Pneumatologia é o nome dado à doutrina do Espírito. Nesse caso, a teologia, quando quer se tratar do Espírito, ela usa o termo pneuma, porque pneuma é Espírito. Então, pneumatologia, logia é estudo, pensar. Então, pensar sobre o Espírito. Se você quiser tratar só sobre o Espírito Santo, você pode usar um termo. Você sabe que o Espírito Santo é um dos nomes aplicado a ele, é o Paracleto. Então, quando a teologia vai tratar sobre isso ou vai estudar, ela pode usar a paracletologia. Eita, nome difícil, né? Mas nós estamos em uma sala de aula, nós estamos em aula e precisamos aprender esses termos, né? E durante o semestre, o trimestre, eu vou estar burilando e falando sobre essas questões. Então, a obra lucana, ela tem uma teologia pneumatológica, ou seja, o seu forte é falar sobre a pessoa do Espírito Santo, ou a terceira pessoa da Trindade, como você queira chamar, tá bom?
Então, ela parte para a adoração, o seu querigma, a sua mensagem é essa pneumatologia, cuja função é preparar os discípulos a proclamar o evangelho com autoridade, sinais e evidências incontestáveis para a sociedade. Então, a obra lucana tem essa característica, mostrar isso para que a igreja continue avançando, para que a igreja continue crescendo, para que a igreja continue sendo testemunha, evidenciando através do seu comportamento, dos seus gestos e das suas ações o agir poderoso de Cristo na terra, tá? São sinais e evidências incontestáveis que a sociedade não tem como negar esse agir poderoso do nosso Senhor e Salvador. Guarda o que eu vou dizer para você também aqui nessa manhã, que o poder do Espírito Santo é a fonte que revigora e capacita a igreja para o cumprimento da missão. Vou repetir: o poder do Espírito Santo é a fonte que revigora e capacita a igreja para cumprir a sua missão. Você já viu que nós temos um monte de palavra-chave que eu já começo a falar, mas tem a palavrinha-chave que é destacada na nossa lição, e aqui eu proponho para vocês, que é Pentecostes. Essa é a nossa palavra-chave, mas já estou burilando aqui, mexendo em uma e outra, e você já sabe já que tem coisa boa chegando por aí. Então, falando sobre isso, que é a nossa palavra-chave, olharemos a nossa estrutura. Eu gosto muito de mostrar para você, porque essa nos ajuda a ter um contexto maior e melhor sobre o que está acontecendo, tá bom? Então, a nossa primeira estrutura era baseada sobre a natureza do pentecostalismo bíblico. Ela, por sua vez, tem 3 subdivisões. A primeira, a natureza divina. A segunda, um evento paralelo ao Sinai. E a terceira, centrada em Cristo e nos tempos finais, tá bom? Essa é a nossa primeira parte da estrutura. Pergunta que eu faço para você: você sabe o que é Pentecostes? Pentecostes, você sabe o que é? Muito bem. A festa de Pentecoste também é conhecida como a festa das semanas ou a festa das colheitas, que é uma referência ao 50º dia depois da Páscoa. Lá vem outro nome difícil: 50º, 50 dias depois da Páscoa. Então, como Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, então ali, depois da sua morte e ressurreição, 50 dias depois ali, eles estão comemorando essa festa de Pentecostes, uma festa de alegria, uma festa da colheita, uma festa de agradecimento sobre tudo que Deus fez, faz e estava fazendo na vida deles. E é no momento daqueles que estão todos reunidos, buscando comunhão, buscando relacionamento, buscando intimidade com o Senhor, que Deus resolve surpreender, ou vou usar um termo aqui já de cara, batizar o seu povo com fogo, com presença, com sobrenatural. Você viu aqui que eu já falei para você que está ligado a um paralelo no Sinai. Então você tem que ficar atento a essas questões, porque são coisas que estão conectadas. E aqui nós vamos conectando um ao outro para que possa fazer sentido para a sua vida, tá bom? O texto diz que por ocasião do derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecoste, Atos capítulo de número 2, por ocasião da festa, o Espírito é derramado. E eu gosto dessa expressão, porque é como se você pegasse um balde cheio e derramasse, sem pena. Então o Espírito foi derramado sobre a igreja nascedora em Atos capítulo 2, a igreja nascente. E o texto bíblico diz que ouviu do céu um som muito forte, um som de um vento veemente e impetuoso, a força do vento. Se você reparar, quando nós pegamos um dia que está ventando muito, às vezes nós escutamos o barulho do vento. Não sei se você já teve essa experiência. E você, caraca, olha o barulho do vento. Então, é para dar uma ideia para nós que naquele dia o Espírito Santo desceu de uma forma tão forte, tão poderosa, tão tremenda, que aquele instante ali foi esse sopro, esse barulho do vento tomando todo o ambiente. Por isso que é impetuoso e veemente. E encheu, o Espírito foi derramado, mas com a ideia de encheu
toda a casa. Então, qual é a ideia? Que o Espírito desce sobre a igreja nascedora de forma que ele toma toda a casa com muita força, com muita brutalidade, com muita presença. Manifestado de duas coisas muito curiosas. Primeiro, línguas como que de fogo foram vistas sobre eles. Existe sempre uma discussão teológica em cima desse texto. Por quê? Os pentecostais, e nós somos pentecostais, acreditamos que em Atos capítulo 2 houve algumas manifestações. Primeira, línguas como nós conhecemos, chamamos de línguas estranhas. Segundo, houve interpretação das línguas estranhas no ouvido de quem as ouvia. Terceiro, acreditamos também, como pentecostais, que eles falaram também em outro idioma, no idioma a qual eles conheciam, ok? Porém, você vai encontrar outras linhas teológicas que vão dizer que não houve ali as línguas estranhas. O que houve foram línguas idiomáticas, línguas pertencentes a cada país, a cada nação. Essa é uma vertente. Outra vertente vai dizer que não houve nenhum e nem outro. O que houve ali foi só a manifestação da interpretação no ouvido das pessoas. São linhas teológicas. Porém, como estamos numa Assembleia de Deus e nós estamos tratando sobre um movimento pentecostal nesse momento, eu preciso dizer que nós, pentecostais, somos da linha que acreditamos que houve a manifestação das línguas estranhas, das línguas idiomáticas e da interpretação das línguas estranhas, tá bom? Essa é a nossa crença, é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que o autor trabalha e essa é a manifestação do Espírito, tá bom? Então, de maneira bem teológica, tá bom? Esses sinais que estão acontecendo, que eu falei para vocês, são chamados de teofania. Teofania são manifestações ou aparições da divindade. Nós temos alguns relatos que acontecem no Antigo Testamento, mas, e aqui eu vou comentar daqui a pouco 2 dele pelo menos, mas eu queria que você entendesse isso, que essas manifestações do que está acontecendo é a teofania, é a aparição da divindade, a aparição do ser divino no meio do seu povo. Então, ou seja, é o modo como Deus se permite ver, como Deus se permite ouvir e que ele se revela aos seres humanos. Então, o que é uma teofania? É o modo como Deus se permite ver, como se permite ouvir aos seres humanos. É o modo como se apresenta aos seres humanos. No Antigo Testamento nós temos várias dessas manifestações, como eu acabei de dizer para você. E o Monte Sinai é uma referência, porque está em paralelo com Atos capítulo 2. Vou te dar 2 textos para você pensar. O primeiro deles é Êxodo capítulo 19, versículo 16, que diz o seguinte, abre aspas, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpago e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Fecha aspas. Outro texto, Deuteronômio capítulo 4, versículo 36. Abre aspas. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Fecha aspas. Citei esses 2 textos no Antigo Testamento, e um deles referente ao Sinai, para que você possa entender essa questão dessas manifestações que estão acontecendo no Antigo Testamento em paralelo com o Novo Testamento. Então, já que estão acontecendo de modo paralelo, torna-se necessário nós termos essa compreensão e ter em mente esses fenômenos que estão acontecendo no Antigo Testamento, as teofanias, que também estão acontecendo no Novo Testamento. Então, é a forma que Deus se permite o homem conhecê-lo, através da visão, da audição, é o modo que ele vai aparecer ou vai se comunicar com os seres humanos. Beleza? Então, vamos embora. Então, assim como foi no Sinai, Deus marcou seu povo lá em Pentecostes, ao paralelo. Ambas as experiências é o modo como o Senhor chama os seus para entrar em uma dimensão espiritual. Assim como no Sinai, Deus elevou o povo a uma espiritualidade que eles não estavam ali preparados ou não estavam ali, nunca tinham tido, assim é Atos dos Apóstolos capítulo 2. Deus elevou
aqueles homens e mulheres a ter uma experiência espiritual a qual eles nunca tiveram. Então essa experiência teofânica é a forma de Deus conduzir o seu povo, a sua igreja, a começar a ter uma experiência mais profunda e mais intensa com Ele. Pentecoste está sempre ligado ou vai estar ligado à palavra da experiência, porque é algo pessoal, é algo que vai marcar a sua vida. Embora eles estão vivendo em um coletivo naquele momento, e a presença desce sobre cada um deles, a sua experiência no coletivo também é uma experiência no individual. Então isso é um encontro do Espírito com a igreja. Nossa, isso aqui é lindo, irmão. O que é Pentecoste? É o encontro do Espírito Santo com a sua igreja nascente. Pentecoste é um encontro, é um casamento, coisa linda, porque é um revestimento, é um poder. Então, vamos fazer um paralelo? Assim como no Monte Sinai, Deus resolve se unir com o seu povo, dando a tábua da lei, para ser a sua palavra sendo gravada em pedra. Aqui em Pentecoste, Deus une com o seu povo, mas não grava a sua lei em pedra, agora grava a sua lei no coração. Eita, coisa maravilhosa, coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Então guarda isso, meus irmãos, o que é esse momento de Pentecoste? É um encontro com o Espírito Santo e a sua igreja. Não é à toa que Pedro, na sua pregação, deixou bem explícito que aquele fenômeno que estava acontecendo, aquela teofania que estava ali, era algo direto e ocorrido com Jesus, com o que tinha acontecido com Jesus. Então o que Pedro faz? Quando a galera não sabe o que está acontecendo, tal, Pedro fala assim, peraí. Vou contar então um fato para vocês que vocês sabem. Lembra do que aconteceu com Jesus? Então Pedro começa a narrar o fato que houve com Jesus. Então, de modo que a experiência ou a união do Espírito com a igreja, ela está associada à sua, vou usar um termo teológico, sua cristologia. Ou seja, o seu estudo a respeito da pessoa de Cristo. Então, pensar em Pentecostes, pensar na igreja, eu tenho que ter um centro, um eixo central. E esse eixo central é chamado Jesus Cristo. Então, de modo que eu não posso ter uma experiência pentecostal sem eu ter o centro que é Cristo. Eu não posso ter uma igreja fundada, uma igreja com o Espírito Santo, sem o meu eixo central, que é Cristo Jesus. Cristo é o meu eixo de ligação entre a manifestação do Espírito e o nascimento da igreja. Brilhante, sensacional. Então, com isso, o derramar do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, o Espírito ia descer sobre a igreja, mas ele está conectado, como fosse uma sinergia. Ele está conectado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus, tá bom? Então, embora Pentecostes seja essa manifestação do Espírito Santo, lembre sempre, ela é cristológica, é a manifestação do Espírito na igreja, mas ela é cristológica. Então, ou seja, vou usar 3 termos aqui da teologia. Ela é pneumática, ela é eclesiológica, com seu alicerce cristológico. Gostou? Só isso já valeu a aula de introdução de hoje, né? Então, isso são características que marcam essa igreja nascente. Por que isso, pastor? Olha, escuta o que eu vou te dizer. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia o seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem cruz. Então isso aqui você já tem que pensar que sem cruz, sem Cristo, não tem Pentecoste. Então, ou seja, sem eu ter Cristo no centro da minha vida, eu não consigo viver uma experiência espiritual. E se eu não consigo viver essa experiência espiritual sem Cristo como centro da minha vida, automaticamente eu não consigo também viver uma experiência eclesiológica, uma experiência de comunhão de igreja com meus irmãos. Tá vendo como uma coisa está conectada com a outra? Então, eu não posso, como que eu vou viver uma experiência em comunidade com meus irmãos, se eu não tenho Cristo na minha vida, e se eu não tenho, eu não consigo me relacionar.
Tá vendo? Então, como é importante, meu irmão, nessa manhã, você desenvolver um relacionamento com Deus, até um encontro com o Cristo ressuscitado, que morreu, ressuscitou e foi aceso aos céus. Porque sem esse encontro, você não consegue ter uma experiência espiritual e não consegue ter uma experiência eclesiológica em comunidade. Então, Pentecostes está associado à cruz de Cristo, tá bom? O apóstolo Pedro, no seu discurso, deixou bem claro uma coisa. Que coisa é essa? Que esse fenômeno que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia. Qual profecia? A de Joel, capítulo 2, versículo 28. Pode olhar no seu texto aí. Ó. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Está aí a profecia de Joel. É essa promessa que tem um cunho escatológico. Eita, o termo difícil, né? Meu Deus do céu. Mas estamos em sala de aula, então aqui nós podemos abusar do vocabulário. É uma promessa de cunho escatológico. Porque a escatologia é o estudo das últimas coisas, é o estudo do fim das coisas, tá bom? Então, é uma promessa futura, porque é o fim das coisas, que está ligado ao plano de Deus para o tempo final. Então, vamos lá, vamos encaixar tudo isso aqui que eu estou falando, né? Primeira aula sempre assim, é muita informação e depois a gente vai aprofundando. A experiência pneumatológica, a experiência espiritual, está ligada ao nascimento de uma igreja, a uma eclesiologia, que tem Cristo como centro de todas as coisas, beleza? Essa experiência está ligada a um tempo presente e futuro. Futuro e presente. Por quê? Pedro, ele disse para os seus ouvintes que era uma profecia de Joel, ou seja, uma promessa, através de Joel, a qual Deus falou na boca dele e que haveria de cumprir. Então, o apóstolo Pedro, ele resolve trazer isso à tona e fala: o que está acontecendo aqui é algo que foi prometido. Então, se foi prometido, ser cheio da presença do Eterno é uma promessa dada pelo próprio Deus, tá bom? O Espírito Santo veio para tecer de tecido a igreja dentro da vontade divina, ensinando todas as coisas necessárias para a edificação espiritual, como capacitando a dar testemunho à mensagem da salvação até que Jesus volte. Vamos lá, pega isso que eu vou dizer para você. O Espírito Santo veio tecer a igreja dentro da vontade divina, ensinando todas as coisas necessárias para a sua edificação espiritual, bem como capacitando-a a testemunhar a mensagem da salvação até a volta de Jesus. Então, isso tudo teve que acontecer como capacitação para o anúncio, para uma direção, para colocar a igreja que estava nascendo no centro da vontade de Deus. É só você pensar numa coisa: quando um bebê nasce, ele precisa de pessoas, da mãe, do pai, que o cuidem, que o alimentem, que o limpe, que dê carinho, dê amor, até ele crescendo. O filho nunca deixa de ser filho para o pai. Correto? Então, é nesse paralelo que você pode tentar enxergar a igreja. O papel do Espírito Santo é sempre estar cuidando da igreja, ensinando, guardando, edificando, fortalecendo, até a volta do nosso Senhor. Tá bom? Então, temos uma sinopse. Qual? O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. Beleza? Vamos para o nosso segundo ponto, que é bem interessante. O propósito do pentecostalismo bíblico. Qual é o propósito dele? O autor destaca dois propósitos. O primeiro, promover a verdadeira adoração. E o segundo, poder para testemunhar. Então, não é somente adorar, mas o poder para testemunhar. E o que é testemunha? No grego, martírio, morrer por uma causa. Eita, agora deu ruim. Deu ruim. Irmão, guarda uma coisa que eu vou dizer para você, tá bom? Você não pode esquecer isso. Mais do que morrer pelo Evangelho,
ou vou melhorar minha fala, só consegue morrer pelo Evangelho quem vive o Evangelho. É impossível eu morrer pelo Evangelho se eu não viver o Evangelho. Eu tenho que vivê-lo, porque se eu viver o Evangelho, eu morro pelo Evangelho. Tá? Guarda isso, tá bom? Então, por que isso? Por que isso, pastor? Por quê? Porque morrer e viver está associado. Pelo que eu falei lá em cima, um dos pontos. Promover uma verdadeira adoração. Lembra, você que acompanha aqui o canal da igreja, no trimestre passado, nós falamos sobre adoração. Aí você vai entender o que é viver e morrer pelo Evangelho. Então vamos lá. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste, que é em Jerusalém, foi promover essa verdadeira adoração. Ok? Verdadeira adoração. Então, se é verdadeira, então existe adoração falsa? Eita. E aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 11. Abre aspas. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Fecha aspas. Então olha o que está acontecendo. A manifestação de Deus é tão extraordinária naquele lugar que os homens que estavam lá, os árabes, os prosélitos, os cretenses, os judeus, estão ouvindo aquele pessoal falando e falam assim, rapaz, como é que esses homens estão testemunhando da grandeza de Deus no nosso idioma? Opa! Então, ser cheio da presença de Deus é anunciar as grandezas que Ele faz, fez e continua fazendo. Então, Pentecostes, que não tem adoração, não é Pentecostes. Se não tem adoração, não é Pentecostes. Aí vamos lembrar do que aconteceu. João, capítulo 4, versículo 23, Evangelho de João. Falamos isso no trimestre passado e aqui eu só estou recapitulando para você, tá bom? Diz o texto: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai o procura para serem adorados. Lembra, João, capítulo 4? Então, o que é isso? O diálogo que Jesus está tendo com a mulher samaritana, ensinando sobre o que é a verdadeira adoração. Não é o local, não é o ambiente, mas é um modo de vida, é um estilo de vida. Lembra da mulher? Nossos pais dizem que nós temos que estar no Gerezim. Vocês dizem que é em Jerusalém. Onde que tem que adorar? Jesus falou, ô mulher, nem lá e nem cá, mas a hora vem e a hora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Então, não é no ambiente, não é um local, mas é um estilo de vida. Se é um estilo de vida, é o modo como se vive. Então, só consegue morrer pela causa do Evangelho quem vive o Evangelho. Por isso que Paulo disse, olha, se eu morrer, é lucro, e se eu viver é ganho. Tanto faz, morrendo ou vivendo, eu faço por Cristo e para Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, morrer pela causa do Evangelho só consegue quem vive o Evangelho. Por isso que quando você olha aí na internet, você pode caçar até no próprio YouTube, sobre a igreja perseguida, você vai entender assim, como é que pode aquelas pessoas estão morrendo por essa causa, estão sendo queimadas, estão sendo torturadas, e estão com um sorriso no rosto, expressando alegria. Como é que pode morrer isso? Só consegue morrer pelo Evangelho quem vive o Evangelho. Isso aqui, irmão, isso dá pano para manga, tá bom? Isso aqui, ó, meu Deus do céu, a gente precisa de muito tempo para explicar isso. Porque isso também está associado à morte. Então, embora ninguém queira morrer, todo mundo quer viver, mas não vai viver eternamente, né? No sentido de estar vivo aqui, você vai viver eternamente em outro sentido. Mas quando você tem projetos, tem sonhos, você quer viver bastante ali, você tem que... Você faz a sua parte de cuidar da sua vida e tal, só que você vivendo o Evangelho, você se entregando para o Evangelho ali, você sabe que se você está vivo hoje é por Cristo. Mas se houver o fato de morrer, uma doença, uma fatalidade da vida, qualquer coisa assim, o estar preparado. Não é à toa que, se você observar, todo funeral de cristente é diferente. Você tem a tristeza e a dor por causa da perda do ente querido. Mas o que conforta é a alegria que o Pai o recolheu e que ele está na eternidade. Essa é a esperança. Lembra? Falamos no trimestre passado da ressurreição.
do que se Jesus voltar agora, nesse exato momento, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados, seremos arrebatados e estaremos com ele para sempre da eternidade, para louvar e bendizer o seu nome. Tá? Então, Pentecostes, ele tem uma dimensão escatológica, porque vai apontar para o futuro, igual a questão da mulher samaritana. A hora vem, questão futura, e a hora é. Então, eu não vou esperar para adorar, eu não vou esperar para ter uma vida cristã. Eu vou construir uma vida cristã aqui, enquanto eu aguardo ele voltar para me buscar. Tá bom? Então, Pentecostes tem uma dimensão escatológica, ou seja, uma dimensão futura, pois aconteceu antes da chegada e glorioso dia do Senhor. Se vocês lembram o texto que nós lemos de Joel, ele aponta para um momento, um acontecimento histórico que iria surgir antes da vida do Senhor. Então, quando Pedro está no seu discurso, ele diz, esse momento é agora. Tá bom? E aqui eu já quero abrir um parêntese, para falar sobre isso, porque isso aqui dá pano para manga, tá bom? Dá discussões teológicas. Então, eu vou me calçar aqui dentro dos parênteses para poder a gente se entender melhor. Então, vamos lá. A profecia de Joel sobre o ocorrido foi feita em um contexto de grande crise e julgamento em Israel. O país estava sendo devastado por uma praga de gafanhoto muito grande, uma seca severa que havia destruído a colheita e deixado o povo em uma situação de grande necessidade. Contexto de Joel. A mensagem de Joel é um chamado ao quê? Ao arrependimento e à conversão do povo. Joel convoca o povo a se arrepender dos seus pecados e a buscar a Deus com todo o coração. Ele promete que se o povo se arrepender, Deus irá restaurar a terra e trazer prosperidade e abundância. Tá? Depois você lê o livro de Joel. Só que não somente isso, não só prosperidade, não só abundância. Na profecia do profeta Joel incluía a promessa de que Deus derramaria o seu espírito sobre todos os que o buscassem. Esse tempo de grande derramar do Espírito Santo sobre todos nós, sobre toda a humanidade, para que todos sejam tudo e em todos, para que todos sejam um só nele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a qual é o tema que nós estamos lendo, cumpre, vou botar entre aspas aqui, parcialmente esse fenômeno. Ainda que não foi em sua totalidade, a profecia aponta para o dia de acontecer da volta do Senhor. Então vamos lá, vamos pensar sobre o que eu estou falando aqui agora. Antes que o Senhor, vamos sobre tudo isso. Então, se nós estamos falando poder para testemunhar, o que tem a ver com Atos 2? Atos 2 cumpre-se parcialmente a profecia de Joel. Por que parcialmente? Porque a profecia de Joel diz que isso aconteceria antes da volta de Cristo. Correto? Só que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aconteceu. E não houve ainda a volta de Cristo. Nós estamos aguardando a volta dele. Correto? Então, mas os fenômenos aconteceram. E o próprio Pedro falou sobre isso. Por quê? Porque na mentalidade de Pedro, dentro do seu contexto, eles achavam que Jesus ia voltar logo naquele momento. Que não iria, vou botar entre aspas, demorar muito tempo. Então, aquele derramar aconteceu naquele momento e eles achavam que logo já iriam acontecer a volta de Cristo. Mas ainda não aconteceu. Então, isso nos faz entender que aquele derramamento foi um derramamento, vou dizer assim, completo. Foi parcial. Então, isso nos dá a entender que antes que o Senhor volte para buscar a sua igreja, o arrebatamento da igreja, haverá um derramamento do seu Espírito, como houve em Atos 2. Ou o que nós chamamos de o quê? De um reavivamento. Aí tem alguns livros interessantes que comentam sobre isso. Sobre essas questões de reavivamento, de parar para pensar nisso. Mas parando para pensar nesse contexto, então, se a profecia não aconteceu por completo, mas ela ainda vai se acontecer na sua totalidade, ou o que falta ainda sobre a sua questão, então isso nos dá a entender que antes da volta de Cristo ainda haverá um grande derramamento da presença dele. Não um avivamento, mas um reavivamento. E esse reavivamento vai trazer consigo poder, restauração, arrependimento e comunhão plena com o Senhor. Então, ou seja, nesses últimos dias que estão antecedendo a volta de Cristo, ele vai vir com muito, quando ele voltar, vai vir um grande poder, uma grande
oração, um grande arrependimento e uma comunhão plena com Ele. É isso que irá anteceder a volta de Cristo, cumprindo-se a profecia de Joel. Tá bom? Por que estou falando isso? Porque eu estou me calçando nas palavras, tá? Então eu tenho que explicar isso porque eu sei que existem algumas interpretações a respeito. Então eu estou calçando aqui para você sobre isso, tá bom? Fechei o meu parênteses. E você comente aqui comigo no chat o que você achou disso e se você sabia dessa informação, tá bom? Então, temos uma sinopse, nossa segunda. O propósito do pentecostalismo bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Então, qual é o propósito disso? Te levar a ter uma vida de comunhão, relacionamento, intimidade com Deus, para que você possa morrer pela causa do Evangelho, para que você possa testemunhar sobre o Evangelho. Temos aí o nosso terceiro tópico, nosso terceiro desenvolvimento, características do pentecostalismo bíblico, uma experiência específica, uma experiência definida contínua e as línguas e o amor, tá bom? Quais são essas características? Em Atos dos Apóstolos, o derramar do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como um batismo no Espírito Santo. Tá bom? Atos capítulo 1, versículo 5, versículo 8. Vou ler para vocês. Abre aspas. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo, fecha aspas. Versículo 8, abre aspas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Fecha aspas. Então, o que é esse derramado do Espírito Santo? É um batizar. Assim como João batizava as pessoas no Jordão, as pessoas imergiam em água, assim são aqueles que estavam em Atos 2, foram mergulhados na presença, mergulhados no Espírito Santo, ao ponto de, assim como no Jordão era sinal de um novo nascimento, a igreja está nascendo ali agora, a partir de Pentecostes, para poder surgir com um novo modo de vida, um novo modo de vivendi e anunciando ousadamente o Evangelho do Senhor Jesus. O resultado derramado do Espírito Santo foi falar em línguas, como eu já comentei, uma capacitação sobrenatural. Então, até aquele momento, eles tinham ousadia e coragem para falar, mas depois desse nascimento, depois desse revestimento, depois desse poder, eles anunciariam com mais ousadia, com mais coragem o reino de Deus. Isso serve para nos dar um direcionamento e compreender que o falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Então nós pentecostais acreditamos que qual é a evidência que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Quando ela fala em línguas estranhas. Essa é a mentalidade, essa é a crença pentecostal sobre isso. É óbvio que tem aqueles correntes mais tradicionais que não creem nisso, que não é o nosso caso, nós respeitamos eles, mas somos pentecostais e a evidência do batismo é o falar em línguas estranhas, tá bom? Esse falar em línguas, ou essa manifestação, como você queira falar, externa, para que outros acabem, revelam a imersão interna da presença de Deus. Então, o que é o falar em línguas nesse momento? É colocar para fora o quanto eu tô cheio dele. Isso aqui é forte, hein? Eu revelo para fora nas línguas, porque eu tô tão cheio da presença dele que eu coloco. Isso torna uma evidência. É uma evidência física, é inicial, é um sinal do batismo no Espírito Santo, que é o falar em línguas estranhas. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda não fala em línguas estranhas, não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo, que ele vai te encher a tal ponto que esse falar em línguas irá surgir, irá brotar, porque é um privilégio, é uma capacitação sobrenatural que somente ele pode nos dar, tá bom? Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que se tornou a evidência do batismo, mas
falar em línguas. Tinha um amor muito bom, tinha um afeto muito bom, mas a evidência do batismo é o falar em línguas, as línguas como um sinal inicial. As línguas transformam uma profunda experiência espiritual em um acontecimento reconhecível, audível e visual. Vou repetir. Como sinal inicial, as línguas transformam uma profunda experiência espiritual, num acontecimento reconhecível, audível e visível. Beleza? E aqui eu faço a minha terceira sinopse para fecharmos a nossa aula sobre o pentecostalismo bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito Santo. Ok? Essa aula é mais panorâmica, é uma aula mais introdutória, é uma aula para você ter uma ideia geral. E no decorrer do trimestre nós vamos aprofundando esse tema. Agradeço sempre a participação de vocês aqui no chat. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. E que nós possamos aprofundar cada vez mais e mais esse conhecimento. E com isso chegamos à nossa conclusão da aula, tá bom? Fique tranquilo que no decorrer do trimestre nós vamos aprofundando cada vez mais sobre isso. Aqui é só para aguçar você, tá bom? Primeira parte da conclusão, o pentecostalismo marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo e o mesmo Espírito os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi em Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. Guarda isso aqui, tá bom? Guarda isso. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo domingo. Obrigado sempre pela confiança, obrigado pela participação, pela interação. Que Deus te abençoe poderosamente, que isso possa ter aguçado a você para esse trimestre. Esteja sempre aqui conosco. Ative o sininho, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Deixe o feedback para nós aqui, que é muito importante saber como está chegando até você, tá bom? Seja um aluno da escola dominical, não abra mão da palavra do Senhor de maneira nenhuma. Agora teremos nessa manhã o nosso culto de ceia, vai começar já já, você é nosso convidado para estar aqui conosco ainda. E à noite, às 18h30, um culto de celebração ao Senhor. Estaremos aí no segundo dia da conferência dos jovens, então você é nosso convidado, está aqui conosco a participar. Venha, traga sua família, será bênção para a sua casa, tá bom? Amanhã, segunda-feira, é o último dia, não perca, venha estar conosco. Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar e agradecer a Deus, soberano e atento Pai de nosso Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado pela vida dos ouvintes, obrigado por cada aluno. Que o Senhor abençoe poderosamente. Nos dê o domingo abençoado em sua presença, que essa palavra possa ecoar nos nossos corações e que nós possamos buscar mais da tua presença. Muito obrigado por tudo. Te damos glória, honra e louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.